Fala pessoal, tudo bem? Thiago aqui do Sage Holder e dando sequência aí então à nossa série Holder Analisa. Hoje eu vou trazer para vocês uma empresa. A gente falou aí de alguns fundos imobiliários e hoje a gente vai falar de uma empresa que é listada na bolsa. E essa empresa é a JHSF. Então o que a gente fala sempre aqui, né? Quando a gente vai analisar uma empresa, é importante a gente olhar o site de RI dessa empresa, porque lá vai ter bastante informação sobre ela, vai ter os resultados, vai ter toda a perspectiva, vai ter apresentação de resultados, enfim, vai ter uma série de dados sobre a empresa, então acaba tendo uma visão bem geral. Quando a gente vai aqui para a JHSF, então, a gente pode ver um breve histórico dessa empresa e entender como é que ela ganha dinheiro. A gente pode ver aqui, né, como diz no próprio site, ela foi fundada no ano de 1972, a JHSF, Negócios Únicos para Clientes Especiais. Ela é líder em negócios voltados para atender o público de alta renda no Brasil, com atividades em desenvolvimento e administração de projetos, multiproduto únicos, inovadores e com alta percepção de valor por parte dos clientes. Né? Então isso mostra realmente que é para um público de uma renda, de uma classe mais elevada. Nos setores de incorporação, renda recorrente, hospitalidade e gastronomia. E aqui um diferencial aí, aeroporto executivo, para que realmente ela pega aí uma gama aí de possibilidades do público de alta renda. Aqui ela vai trazer algumas marcas, então, né? JHSF, Fazenda Boa Vista, Shopping Cidade Jardim, Catarina Fashion Outlet e Fazano, conhecida aí rede de hotéis. Se a gente quiser ir mais a fundo, a gente pode aqui e olhar cada um desses negócios e entender, ver características. Então isso é bem importante. Isso a gente pode fazer em todos os sites das empresas, né? Aqui está carregando um pouquinho. Então a gente pode ver, deixa eu só deslocar um pouquinho aqui a tela para conseguir ativar o site. Então a gente pode ver que realmente, né, é um local de luxo, né, tem para um público realmente diferenciado. Quando a gente vai aqui para a rede de hotéis, a gente vai ver que tem vários hotéis em vários locais. Então isso nos mostra aí já onde realmente a empresa ela ganha dinheiro. A gente pode ver aqui, ó, Hotel Fazano, Fazano Punta del Este, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Trancoso, Rio de Janeiro. Então tem uma série de lugares, acaba tendo vários hotéis. Então aqui a gente já entendeu um pouco aí sobre a empresa, de como que ela ganha dinheiro e qual o público que ela atinge também. Feito isso, a gente vai ir para os sites de análise. Então a gente vai olhar como é que são os números dessas empresas, como é que tá a questão de dívida da empresa, como é que são as margens, que isso é importante para nós. Então aí a gente pode ir em vários sites. Aqui eu trouxe um pouco do site Fundamentei, onde vai ter aí questões sobre a empresa. Aqui o que a gente olha que é interessante? Tem do Glassdoor, que é uma avaliação sobre como os funcionários eles avaliam a empresa. Quando a gente olha aqui, ele está com uma avaliação de 3,8 de 5. Né? Então isso acaba sendo indicativo ali da avaliação dos funcionários. Então a gente também tem que entender aí como é que é a empresa. Às vezes não só as questões aí que a gente consegue enxergar dos indicadores, mas para mim é importante também entender como é que a empresa ela trata seus funcionários, como é que é o ambiente, algumas coisas nesse sentido. Então aqui a gente pode ver que a avaliação não é das melhores, então pode ser sim um sinal de atenção, a gente pode ir mais a fundo, tentar entender um pouco isso, né? Fala sobre os sócios majoritários, então se eu quiser daqui um pouco pesquisar algo em relação a isso, ver controladores, isso acaba nos dando essa informação. Indo aqui para o Status Invest, né, um site que a gente utiliza bastante, que a gente mostra aqui no canal, a gente vai ter algumas informações sobre a empresa. Aqui o que a gente pode ver já de início, né? A cotação, valor da ação, 4,56 está no dia de hoje. Então a gente pode ver sim, né? Quem está começando a investir, quem está começando nos investimentos, onde se fala, não, preciso de muito dinheiro para investir. Não, na Bolsa de Valores a gente tem ações, tem cota de empresas onde o custo aí, o valor de uma ação, ela está abaixo de R$ 10, por exemplo, que é o caso aqui da JHSF. Então é possível, né? Não estou dizendo que tem que investir ou não, só digo que
tem sim possibilidades de investir com baixo valor de empresas e fundos imobiliários, onde a gente consegue aí investir com valor extremamente acessível e com isso começar nos investimentos. Tá? Aqui a gente pode ver o dividend yield dela dos últimos 12 meses, então 6,31, isso acaba sendo um valor aí interessante de dividendos, né, ao longo de 12 meses. Então vai depender muito dos objetivos, 100% de tag along, então isso dá o direito aí dos cotistas ali terem um valor principal, um valor total das cotas das ações, caso aconteça uma venda, né? Então tem um valor integral, isso traz uma segurança. Aqui a gente vai ver liquidez, né? Então tem aí em torno de 11 milhões de liquidez diária, já tem uma liquidez considerável. Então são pontos que a gente também acaba analisando. Quando a gente vai para valuation, entender se a empresa está cara ou barata, não são só esses indicadores, mas aqui nos indicadores de valuation a gente acaba tendo uma ideia, né? Então o PL, por exemplo, preço sobre o lucro. Então aqui a gente vai ver justamente um histórico da empresa. Hoje está em 5,4, então está próximo aí da média, né? Então está um pouquinho acima da média. Às vezes quando a gente encontra aí empresas que estão abaixo da média, pode ser um indicativo de que a empresa esteja barata. O valor aqui de P sobre VP de 0,62, que é o preço sobre o valor patrimonial. Então isso quer dizer que o preço, né, dessa empresa aí perante o mercado, ela está abaixo do valor patrimonial. Então isso também pode ser um indicativo que ela esteja barata. A única coisa que a gente tem que entender é se realmente ela está barata ou se daqui a um pouco é porque ela não está performando bem, que ela não está tendo um bom resultado e por isso que o mercado está precificando ela abaixo. Quando a gente vai aqui para endividamento, são pontos de atenção onde a gente tem a dívida líquida sobre EBITDA muito próximo de 3, que é o que a gente trabalha aqui como limite superior, então isso a gente tem que cuidar, entender, ver como é que é o endividamento da empresa. Mas, por outro lado, ela tem uma liquidez corrente alta de 3,78, ou seja, ela tem mais ativos do que passivos, e também a dívida líquida sobre o patrimônio líquido dela é de 0,44. Então, mesmo que ela tenha uma dívida em relação ali EBITDA e EBIT mais alto, em relação ao patrimônio líquido dela é baixo, né? Está abaixo de 1. Né? Então, tem muito mais patrimônio líquido em relação às dívidas, o que também pode trazer uma segurança na parte de dívidas. Lembrando que aqui, quanto menor for, se for ali negativo, por exemplo, dívida sobre EBITDA e EBIT, isso quer dizer que a empresa ela tem mais caixa, né, do que as próprias dívidas. Então isso é um sinal positivo. Margens são margens boas, a gente vai ver aqui margem bruta de 57,79% e a margem líquida de 31,93%. Então isso é bom porque além de ela estar dentro de um setor de alta renda, né, que acaba tendo uma possibilidade de gastos, de acabar tendo essa possibilidade de gastar o seu dinheiro, né, com os produtos aí, com os serviços da JHSF, ela acaba tendo margens boas em relação a isso. Então, para o investidor isso é muito bom, né? Então, tem margens maiores, tem possibilidade de ter mais lucro e se caso a empresa também passar por algum momento, alguma crise ou tiver algum concorrente muito forte, também ela pode reduzir as suas margens e então ela tem um poder competitivo muito, muito maior. Quando a gente vai aqui para o histórico, a gente sempre olha aí o histórico da empresa de lucros e de rendimentos, a gente pode ver que teve alguns períodos onde ela deu prejuízo, então isso também é um ponto de atenção, mas ela vem se recuperando nos últimos anos. Então teve uma crescente aí em relação aos lucros, né? E também isso mostra que a empresa ela vem crescendo ao longo do tempo, tá? 2022 teve uma redução. Se a gente for mais a fundo, a gente pode ver que teve essa questão do setor de incorporação, né, de fazer novos empreendimentos e ganhar com isso, e ela sofreu um pouco com essas questões. Quando a gente vai analisar até agora o primeiro trimestre de 2023, a gente vê que essa parte ela vem puxando o resultado da empresa para baixo, enquanto que outras formas de receita, que são ali a parte dos shoppings, dos hotéis, ela está no positivo. Então essa parte de incorporação
tem reduzido um pouco o resultado da empresa, mas como ela tem um portfólio maior, isso acaba equilibrando. Então isso que é bom de a gente ter aí uma empresa que também tem fontes de receitas diversificadas. Assim como nos investimentos, é importante que as empresas que a gente está investindo, elas também tenham receitas diversificadas, tá bom, pessoal? Então aqui a gente conseguiu ver um panorama geral aí de JHSF, a gente viu alguns indicadores, como que ela ganha dinheiro também, isso é importante a gente sempre entender. E aí, claro, a gente vai fazer para realmente ter uma decisão mais formada, uma opinião mais formada, eu vou ter que analisar cada um desses pontos mais profundamente. Se ela está ali no limite de endividamento, eu tenho que olhar os resultados, ver como é que são essas dívidas, se ela está tomando dívida para investir em ativos que vão trazer uma receita maior para a empresa, então faz sentido tomar um pouquinho mais de dívida. Então isso eu vou ter que analisar mais profundamente. Aqui a gente normalmente comenta também se a gente investe ou não nesses ativos que a gente está analisando. JHSF eu tenho em carteira. A gente pode ver que é um investimento, um ativo, ele é um pouco mais arriscado devido ao histórico, devido à forma com que ela vem vindo ao longo do tempo, né? Ela está crescendo agora nos últimos anos, isso não é algo que se repete historicamente, a gente prefere quando as empresas fazem isso há mais tempo, mas é uma empresa que ela tem uma perspectiva de crescimento devido ao público que ela trabalha, os projetos que ela vem desenvolvendo. Então isso sim pode ser uma possibilidade de crescimento ao longo do tempo. Então isso a gente vai ter que avaliar e fazer dentro da nossa carteira, dentro do nosso controle de risco, né? Então, sendo um investimento um pouco mais arriscado, algumas coisas a gente vai ter que olhar por mais tempo. Tem alguns pontos que ainda, digamos, não estão 100% assim dentro da nossa análise, a gente vai colocar, consequentemente, um percentual menor do nosso investimento nesse tipo de ativo. Então, devido a esses pontos, devido a como vem tendo os resultados nos últimos tempos, né, eu tenho um percentual baixo e também dei uma segurada em relação a aportar, fazer novos aportes em JHSF, até para ver como é que ela vai se comportar, para ver se realmente vai se manter aí na carteira ou não. Tá bom, pessoal? Então, ficou aqui mais uma análise. Se vocês quiserem aí que a gente analise outros ativos, outros fundos imobiliários, ações, deixem seus comentários aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar com o amigo. E se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos aí do Holder Analisa.